um tema muito importante para falar com todos, e o tema é o poder do agora. E aqui eu quero entrar numa questão assim muito interessante, porque nós vamos trabalhar dentro da Bíblia algo que, quando falamos do agora, automaticamente vai fazer você lembrar do passado e te impulsionar a ir para o futuro. E eu não quero que você vá para o passado e nem para o futuro, eu quero que você fique no agora. Amém? Então, a minha primeira pergunta, quando começo nesse tema: qual o seu maior obstáculo no agora? Qual seria ou qual é o seu maior obstáculo no agora? Eu gostaria que você se imaginasse, você no ontem, se vendo agora, tentando chegar no amanhã, que é o futuro. Pense nisso que eu acabei de falar. Eu estou dizendo para você, se imagine no ontem, imagine você no passado, se vendo no presente, tentando chegar no amanhã, que é o futuro. Eu não estou querendo dar nenhum nó na cabeça de ninguém, mas isso é algo tão importante para que possamos aprender e saber, porque o que é o agora? O agora é uma noção do tempo que temos em relação ao conhecimento. E esse conhecimento permite um limitado e relativo movimento temporário. Então, quando nós falamos do agora, estamos falando de uma noção do tempo, e esse tempo limitado relativo ao movimento temporário. Você quer ver isso? Isso é tão interessante, que eu quero que você entenda segundo a Bíblia, não segundo as minhas ideias. Vamos lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 15. Vamos ler no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 15. Olha como a Bíblia ela é maravilhosa. E olha, no livro de Eclesiastes, um dos homens que, segundo a Bíblia, era um dos mais inteligentes e sábios, escreveu. Olha o que ele diz. No verso 15 diz: aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. E Deus pede conta daquilo que passou. Então vou repetir de novo. Outra vez novamente. Aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. Então Deus pede conta daquilo que passou. Agora, como entender esta teologia, como entender esta questão espiritual, como entender esta lógica bíblica? Aqui está se falando do ciclo criativo temporário do homem. Aqui nós estamos falando, esta leitura está sendo falada de um ciclo criativo temporário do homem. E não há nada, irmãos, para ser criado no mundo dos homens naturais. Nada se cria no mundo dos homens naturais. É importante que você entenda o que a palavra está querendo dizer. Esse ciclo criativo temporário do homem, esta questão de nada ser criado no mundo dos homens naturais, existe um porquê. E um deles, o homem natural é um homem do tempo. O homem natural, ele é um homem do tempo. Então tem muita gente que busca a sua felicidade, busca resolver a sua vida, busca entender as coisas, mas não compreende uma letra. Uma vírgula pode mudar.
E aqui quando diz a Bíblia que o homem natural é um homem do tempo, mas também fala que o homem espiritual é o homem no tempo. Então há diferença da pessoa natural viver do tempo e o que é espiritual viver no tempo. Você quer ver isso? Vamos um pouquinho mais para a Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. A Bíblia fala: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas. Em outras traduções diz que para o homem natural entender as coisas de Deus é loucura, e não são capazes de compreendê-la, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Então, tudo que vem de Deus precisa ser discernido espiritualmente. Estão comigo? Então aqui eu quero separar 3 tipos de homens que existem naquilo que eu estou tentando falar agora aqui. O primeiro dele é o homem natural, o segundo é o homem carnal e o terceiro é o homem espiritual. Vamos falar primeiro do homem natural. O que é o homem natural? Eu lembro desta leitura aí, dessas pregações, quando eu tinha 9, 10 anos de idade, quando eu ouvi eles falando do homem natural, do homem carnal, do homem espiritual, eu basicamente, na idade que tinha, pouco entendia. Mas foi colocado em minha mente uma outra questão, uma outra posição, em que eu precisava me posicionar. Em um dos 3 eu teria que me escolher. E quando eu falo do homem natural, o primeiro, esse não aceita as coisas do Espírito de Deus de maneira alguma. O homem natural, ele vira um ateu, ele vira a entender a filosofia para poder combater as coisas de Deus. Por quê? Para ele é loucura entender o milagre, para ele é loucura ver uma pessoa paralítica levantar após uma palavra, em nome de Jesus, levanta e ande. Também para este entender, ele não consegue discernir a questão do espiritual. Existem pessoas que confundem espiritualidade com ser espiritual. Espiritualidade é outro nível de conversa, seria uma outra mensagem para outro dia. Agora, ser espiritual é outra coisa. Isso segundo 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Então, quando nós falamos desse homem carnal, ou desse homem natural, nós estamos entendendo que existe uma pessoa que não aceita as coisas de Deus. Bom, mas como eu vou exemplificar uma pessoa que ela é natural? Simplesmente, você encontrar um ateu, ele é um homem natural. Ele vai acreditar mais nas coisas aos seus olhos vistas do que aquilo que não existe. Vamos para o segundo. O segundo é o homem carnal. Esse homem carnal é como uma criança em Cristo. Aqui é uma escola para mim que vocês não têm ideia. Esse homem carnal, ele só gosta e só toma leite, não pode comer alimento sólido, não pode ter uma palavra mais pesada da palavra da Bíblia. Ele precisa de crescimento para poder conseguir vivenciar as verdades do Evangelho. O homem carnal vive de contendas e de ciúmes. Quando eu falo de contendas e de ciúmes, entendam bem, ele é um ser híbrido, ele vive de energia. Então, tudo que for fora daquilo que ele acredita, ou tudo que aquilo que vá contra o que ele crê, pipoca, dá problema. Então, muitas vezes, quando nós entramos nesse texto de contendas e ciúmes, imagina o apóstolo Paulo escrevendo 2 cartas para a igreja de Corintos, e ele vendo como havia contendas, como havia confusão no meio da igreja, como havia essa separação, devido ao quê? Devido a muitas pessoas carnais estarem juntos, estarem sentadas ali. E esse homem sendo carnal, ele sendo híbrido, não é mais um ser natural.
Ele não é voltado tão somente para o seu, ele é apenas voltado só para os seus interesses, mas também não tem ainda a maturidade de uma pessoa que conhece a mente de Cristo. Então ele vive de circunstância e não pela fé. Então nós temos a diferença de um homem que vive naturalmente para o carnal. O carnal, ele vive até as coisas de Deus, mas é só papinha, ou para dizer, papo furado. Vamos para o homem espiritual, vamos para lá. Esse homem espiritual, esse julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ninguém jamais foi capaz de por si mesmo conhecer a mente do Senhor ao ponto de instruir a Deus. Não sabemos, mas o homem espiritual tem a mente de Cristo. Ele é controlado por Cristo que vive no centro da sua vida. E o eu do homem espiritual não é um eu anulado, mas não está ele no controle, mas seus interesses controlados são por Cristo. E segundo a Bíblia, resultam em harmonia no plano de Deus. Até aqui tudo bem? Então existem esses três homens, e existe essa questão do ciclo. Se nós entendermos os homens que vivem do tempo, irmãos, é muito interessante quando falamos das pessoas que vivem do tempo, elas têm medo de morrer. Ai meu Deus, eu estou ficando velho, eu estou ficando velha, já tenho meus tantos anos de idade. Essas são as pessoas que vivem do tempo. As pessoas que vivem no tempo sabem que a eternidade nos espera. E se a eternidade nos espera, irmãos, não há medo, não há preocupação. Esse é a grande vantagem. Mas vamos adiante. Toda a existência da vida, ela consiste em caminhar sobre um fio do agora. Então entendam, toda a essência da vida consiste em caminhar sobre o fio do agora, porque eu estou falando hoje sobre o agora. E quando eu digo sobre este agora, eu digo em estar tão absolutamente presente que nenhum problema, nenhum sofrimento, nada que não seja quem somos em essência, possa permanecer em nós. Então no agora, na ausência do tempo, todos os nossos problemas se dissolvem. Pois o sofrimento precisa do tempo, irmãos. O sofrimento precisa do tempo e não consegue sobreviver no agora. Isso a psicologia não consegue explicar. Imagine você tendo um contato com Jesus, vendo ele encontrar pessoas sofridas e no agora a pessoa resolve a vida dele. Eu estava vendo isso, escute isso com bastante cautela. Jesus, visando levar as pessoas a ter uma atenção no tempo, não do tempo. Jesus na Bíblia tenta levar as pessoas no tempo, não do tempo. Levá-los com frequência a responderem a uma pergunta calmamente. Olha a pergunta que ele fazia: o que queres que eu te faça? Essa era a pergunta que ele fazia. Uma pergunta poderosa, amados, que não precisaria de uma resposta no plano da mente. Não precisaria. Era formulada para conduzir uma atenção profunda do agora. E depois, com uma resposta na ponta da língua, o próprio Jesus dizia: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te curou. Então essa questão de Jesus levar as pessoas, avisar o tempo, avisar o agora, era muito importante, porque hoje, irmãos, diante de toda essa psique que vive nesse mundo, as pessoas estão presas no passado. As pessoas estão presas no passado. Existem pessoas que ainda estão presas ao seu nascimento.
Existem pessoas que estão presas ainda ao seu nascimento. Ainda existe um cordão umbilical ligando essa pessoa a um problema com a mãe, um problema com o pai, um problema com o tio, um problema familiar ainda. Pessoas estão presas ao passado. E aqui Jesus fazia as pessoas saírem do passado, entrarem no presente, chegando no agora para decidir a sua vida. Estão entendendo? Então o agora é também um ponto central de ensinamento de algumas religiões por aí. Existem nações que você vai, irmãos, existe uma palavra chamada sufismo, que é uma forte palavra. Eu não gostaria de explicar isso agora, porque eu não tenho interesse nisso agora, seria uma outra mensagem. Mas muito desse sufismo levam as pessoas a terem uma questão religiosa tão a sério, que a palavra de Deus é colocada de lado. Então, eu entendo que isso se transforma num braço místico, a ponto das pessoas acreditarem mais em regras, em costumes, em tradições, do que no próprio Deus. Então, ouça esse ditado: se queres plantar para poucos dias, plante flores. Se queres plantar por muitos anos, plante árvores. Se queres plantar para a eternidade, plante Jesus no coração das pessoas. Esse ditado, ele me coloca numa posição em que, quando Jesus diz aos discípulos: vão, pregue o evangelho, fale de mim a toda a criatura. Irmãos, muitas pessoas estão querendo plantar aqui na terra. Mas quem é espiritual, ele é no tempo. Quando você é do tempo, você não quer abandonar isso. Pastor, o que está acontecendo então? Algo está impedindo você de enxergar a luz. E o que impede a luz de nos alcançar, irmãos, é o tempo. Eu estava ouvindo e assistindo na minha área, e eu gosto muito de aprender, e eu aprendi que uma maneira fácil de você guardar as coisas não é apenas tentar decorar, você precisa escrever. Quando alguém diz: não, eu estou estudando a Bíblia, e está estudando a Bíblia, vendo um vídeo em casa, vendo alguém lendo a Bíblia para ele. Não. Você está visualizando, não está estudando. Porque a questão estudar significa quando você abre a Bíblia, transcreve a Bíblia para um papel ou para um caderno e você registra com suas mãos. Ah, mas eu escrevo também pelo computador, eu pego, faço as minhas anotações pelo computador. Mas aquilo que você está escrevendo no computador vai para o HD do computador. Você precisa aprender a escrever, colocar no papel aquilo que você está lendo e escrevendo para você aprender. Isso é física, isso é ciência. E já foi explicado cientificamente que o cérebro, ele precisa dessa movimentação. Você precisa escrever. E se alguém disser para mim, ou seja, para você: ah, hoje passei o dia todo estudando e tal, você pode estudar e ler um livro todo num dia. Mas se você fizer pequenas anotações na caminhada da leitura desse livro, no final do dia, você vai lembrar das pequenas anotações, não do livro inteiro. Muitas pessoas entenderam na faculdade que não é fazer uma decoreba ou uma leitura, alguém falar para ele. Eles entenderam que precisam escrever. Ao escreverem, eles estão colocando e registrando na sua mente. Até aqui tudo bem? Então muitas pessoas estão deixando de receber a luz, porque por causa do tempo. E no tempo não há obstáculo para Deus. Quando nós falamos que não há obstáculo para Deus, nós estamos falando que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos. Então para Deus não há brincadeira nessa questão do tempo, pois a palavra do Senhor para nós sempre será
luz. Então, se você não quer se perder no tempo, não quer ficar na escuridão, examine as Escrituras. Até aqui tudo bem? Então olha como acessar o poder do agora. Como acessar o poder do agora? Entenda, momentos atrás, quando você me ouviu falar sobre o eterno presente e a irrealidade do passado e do futuro, ao te levar através de uma janela para uma determinada árvore, você já tinha visto, mas agora viu diferente. Com certeza você percebeu a diferença na forma externa. As cores parecem mais vivas, mas há uma dimensão adicional que antes que você não notou. E aqui é difícil explicar. Eu não sei bem, mas eu achei que você percebeu alguma coisa invisível naquilo que eu acabei de falar. Como se fosse a essência da árvore, ou melhor, algo espirituoso. E de alguma forma era como se você fosse parte dessa árvore. Perceba isso. Agora que nunca tinha visto de fato essa árvore que eu falei, você não viu. Apenas uma imagem plana e morta. Quando você olha a árvore agora, parte da impressão que ainda permanece, mas posso sentir que ela está desaparecendo. A experiência já parece algo do passado. Será que uma coisa dessa pode ser considerada mais do que um vislumbre passageiro? Então entenda, por um instante, você se libertou do tempo ao se concentrar no presente. Pôde perceber a árvore sem o enquadramento na sua própria mente. O bacana que nós estamos conseguindo colocar aqui é que nesse momento você não consegue lembrar do passado. Nesse momento você não consegue avançar para o futuro, porque eu te coloquei no agora. E o detalhe que quando você se concentra agora e tenta ir para o passado, algo te impede. E você diz, poxa, mas o que aconteceu? Será que ele entrou na minha mente? Não, são as palavras. A palavra te colocou no agora. Você está aqui no presente. Quer ver? E para salientar isso e deixar isso bem alicerçado, abra a Bíblia em Romanos 12, verso 2. Romanos 12, verso 2. Olha como é interessante que a nossa mente precisa estar moldada nas coisas de Deus. Eu acabei de fazer um molde na mente de vocês, e vocês perceberam que voltar ao passado e ir para o futuro é estranho, não tem como. Por quê? Vocês ficaram no presente. E olha que o apóstolo Paulo diz à igreja: não se moldem ao padrão deste mundo, oh glória, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou repetir, não se moldem, não se enquadrem, não sigam o exemplo que este mundo colocou. São padrões que são colocados e você não tem como mudar. Muitas vezes na frente da TV, na frente de pessoas, você pode ir na maré ou pode até mesmo na emoção. E aqui a Bíblia fala, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estão comigo? Então a sua consciência agora, olha que legal, a consciência do agora tornou-se parte da sua percepção. Suprimiu a dimensão do tempo e fez surgir um tipo diferente de conhecimento. Vamos parar a pensar um pouquinho? Esse tipo de coisa que nós estamos conhecendo não mata o espírito. Não mata a criatura feita por Deus. Um conhecimento, irmãos, que não destrói o aspecto sagrado nem
o mistério da vida. Essa consciência em que você está agora, essa maneira, esse pensamento em que você está colocado, o que contém o amor, a reverência profunda do nosso Criador, Deus, um conhecimento sobre o qual a sua mente nada sabe. A mente não pode, irmãos, conhecer a árvore que aqui eu falei. O que ela conhece é apenas o fato ou a informação. Tudo que eu falar de árvore, você vai estar agora tentando imaginar, tentando localizar, mas nada vai aparecer. A minha mente não pode conhecer você, a minha mente não pode conhecer você, mas ela conhece rótulos, ela faz julgamentos, fatos e opiniões. Agora Deus te conhece por inteiro. Saiba disso. Há um lugar na sua mente, situado na prática do dia a dia. Entretanto, quando a sua mente te domina, todos os aspectos da sua vida, inclusive as reações com as outras pessoas e com a natureza, transforma-se em um parasita monstruoso, que se não for reprimido, o que significa reprimido? Você precisa controlar, tirar da sua mente, porque pode acabar matando todo tipo de vida no planeta e finalmente a si mesmo. Se você não souber reprimir esse hóspede que está aí, entenda, aqui você tem a breve visão de como a ausência do tempo pode transformar a sua percepção. E eu não estou filosofando, eu estou falando coisas naturais. Mas não basta uma experiência, não basta quão linda ou profunda seja a experiência, o que é necessário, é o que nos interessa, é uma mudança definitiva na nossa consciência. Olha o acessar do poder do agora. Olha, vamos acessar o poder do agora, vamos entender? Olha só, rompa com um velho padrão de negação e resistência ao momento do presente. Precisamos romper. Mas o que é isso? Romper. O homem velho, aquele lá atrás, ele não entende muitas coisas do futuro. E se ele não buscar o conhecimento ou se atualizar, ele vai viver em resistência, ele vai viver em negação, ele não vai aceitar as coisas. Então, você precisa se tornar isso precisa se tornar uma prática para desviar a sua atenção do passado e do futuro. Você precisa afastar-se da dimensão do tempo na vida diária, tanto como o quanto possível. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que elas estão conversando aqui, mas elas vão para o passado. E se vê uma reação, uma questão emocional que a abale, essa pessoa, ela para no passado e o presente vira um momento sem diálogo. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você achar difícil entrar diretamente no agora, comece observando como a sua mente tende a fugir do agora. Irmãos, as pessoas correm dos problemas, as pessoas não enfrentam as coisas, as pessoas não querem, porque outros querem, mas querem tomar um tipo de posição. Então, se você perceber, você vai notar que geralmente imaginamos o futuro como algo melhor ou pior que o presente. E olha só, imaginar o futuro melhor nos traz esperança. Tem gente que diz assim: puxa, se amanhã eu botar a mão numa bolada de uns 15 mil reais ou 20 mil reais, eu estou feliz da vida. Irmãos, automaticamente o teu agora te deixa legal, pá, você sonhando, meu, que maravilha. Isso te traz esperança.
Agora, quando nós falamos disso, falamos também de uma antecipação do prazer. Agora, imaginar o futuro ruim é trazer ansiedade. Ambos os casos aqui, irmãos, o que eu falei para vocês, são apenas ilusões. Só existe na nossa mente. Eita! E ao observar-se a si mesmo, você verá um maior grau de presença que surge automaticamente em sua vida. E no momento em que percebe que você não está no presente, olha bem, você não está no presente, você está presente. Porque as pessoas quando dizem, olha, ele estava presente, é uma coisa. Agora quando você diz que estará no presente, sempre que você for capaz de observar sua mente, o que é isso? Toda vez que você se achar pensando, deixe de estar aprisionado. Como é que faz isso? Tem gente que pensa e diz, ai meu Deus, tem tanta conta para pagar, preso. Meu Deus, eu tenho que visitar um médico e eu não tenho coragem, preso. Sempre que você for capaz de observar-se pensando, deixe de estar aprisionado. Olha esse exemplo aqui. A Bíblia fala que um homem chamado Jacó, então conhecido como o suplantador, a Bíblia fala que ele lutou com o anjo até receber o que ele queria. O que Jacó entendeu? Que Jacó, quando começou a orar e viu ali o Senhor, ele quando viu que era o Senhor, ele tratou de agarrar, porque ele estava onde? No presente. Ele entendeu que estava no agora. E aí quando a Bíblia fala que ele entrou no agora, aí foi o momento em que Deus, pegou ele. E quando Deus nos pega, irmãos, o que aconteceu com Jacó? Jacó recebeu um pequeno toque em sua coxa. Segundo a Bíblia, lutou com o anjo até receber o que queria, entendeu, está no agora. Qual foi o resultado? Objetivo alcançado. Estão comigo? Então olha esse outro fator aqui. Algo que não pertence à sua mente, algo que não pertence à sua mente, a presença observadora. Isso não pertence à sua mente. Faça isso. Viva o presente como se alguém observa a mente e a examina com seus pensamentos. Espera aí, pastor, eu não estou conseguindo entender isso. Isso não é para entender, isso é para viver, porque eu estou falando do agora. Viva o presente como se alguém observa a mente e a examina com seus pensamentos, com suas emoções, assim como as suas reações em diferentes circunstâncias. Então, concentre seu interesse não nas suas reações, mas também na situação ou na pessoa em que leva você a reagir. O que eu estou tentando dizer? Muitas vezes somos levados na questão da emoção a entrar em choque com pessoas. A entrar em choque com pessoas que não há necessidade disso, mas acabamos entrando por quê? Por causa do calor do momento. Então aqui, se você perceber que com frequência a sua atenção está no passado, você vai viver sempre querendo dar de cara ou de frente com as pessoas. Então é importante aqui você fazer um parâmetro, faça uma parada, entenda que todas as vezes que emocionalmente você for levado, essas reações, ou até mesmo pessoas que fazem você reagir, porque o que eu estou dizendo, porque vai ter momento em que você estará bem no dia, haverá alguém que ele vai te tirar do sério. E o que eu estou dizendo? Que você deve analisar as circunstâncias, deve analisar as emoções, deve analisar os pensamentos, deve analisar quem está na frente, para você não adoecer. Perceba também que frequência a sua atenção está nesse passado.
Eu me lembro de pessoas que eu, ao conversar, eu dizia assim: por que você fala tanto da sua mãe? Por que você fala tanto do seu pai? Por que você fala tanto? Mas outro dizia: por que você não fala tanto do seu pai? Por que não fala tanto da sua mãe? Pessoas, irmãos, relatando o seu dia, o agora, usando o passado. É porque lá atrás eu fazia desse jeito, lá atrás eu fazia assim, porque eu reagia assim, e por causa de algo que aconteceu. Irmãos, pessoas presas ao passado. Nós temos que entender que quando Jesus chamava as pessoas a estarem no presente, Ele estava dizendo para vocês: acordem, atualize as suas mentes. Segundo o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, renove-se. E nós precisamos nos renovar, irmãos, porque se nós não nos renovarmos, irmão, a televisão leva a gente. Músicas que estão tocando aí secularmente levam a gente. Quer ver outra coisa? Não veja nada como um problema pessoal, nada. Sinta algo muito mais poderoso do que todas aquelas outras coisas que você observa. Sinta isso. Outra coisa, a presença serene e observadora traz, ou por trás do conteúdo da sua mente, vai trazer o observador silencioso. A presença intensa que se faz necessária quando certas situações te provocam uma reação de grande carga emocional, como por exemplo no momento em que acontece uma ameaça à tua autoimagem. Irmãos, hoje é comum as pessoas pensar em fazer tatuagens. Eu estou falando de autoimagem. Ah, mas espera aí, as pessoas estão buscando algo para fazer uma autoimagem. Irmãos, a gente assiste jogadores de futebol, lutadores de MMA, do UFC e por aí vai. Eles todos fantasiados. Vi pessoas fazendo agora como se fosse um animal queimado. Nas costas, aqui, atrás, como se fosse ferrado. E quando nós estudamos essa questão da autoimagem, nós entendemos que as pessoas fazem isso para se esconderem atrás. Como assim? Eu estou parecido com alguém? Eu agora pareço com aquele jogador de futebol que é rico, poderoso, maravilhoso. As pessoas não entendem. Nunca vamos ser o que o outro é. Nós vamos ser sempre quem somos. Ah, mas eu botei aqui o nome da minha esposa, botei o nome do meu filho aqui, ó, e agora eu vou andar na rua. E se fizer algo aqui, irmãos, daqui a pouco não vai botar nem camisa mais, porque tem que acabar botando a imagem para fora. Então, o que eu quero colocar? Que existem muitas pessoas que, com a ameaça da sua autoimagem, isso vira um desafio na vida. Para muitas pessoas causam medo. E quando as coisas vão más, ou quando um complexo emocional do passado vem à tona, as pessoas vão lá e tentam fazer imagem, e tentam depois se explicar, dizendo: ó, sabe por que eu fiz essa aqui? Ó? Eu fiz essa aqui porque quero homenagear minha esposa, que eu amo tanto ela. Ó, lá o jogador de futebol botava aqui, colocava na testa. Irmãos, nós não precisamos de uma autoimagem para nos confirmar. Quem somos? Somos por natureza. Somos quem somos. Eu quero concluir aqui. Nessas situações, temos a tendência de nos tornarmos inconscientes. O que é uma pessoa inconsciente? Desligada. Irmãos, tem tanta gente desligada. Crianças que vão para a escola, sentam lá, e elas não estão ali no presente. Elas estão no passado ou estão no futuro. E a professora fica lá buscando: Joãozinho, Pedrinho, Antoninho, onde é que tu estás? Sabe o que eles fazem no final da aula?
chamam o pai e a mãe e dizem: o teu filho precisa de um psicólogo. E na verdade, o filho precisava de uma aula que fosse estrategicamente chamativa para trazer a atenção dele do futuro para o agora. Então, nessas situações, a tendência de nos tornarmos inconscientes ou desligados, a reação ou a emoção acaba nos dominando. Então passamos a ser a inconsciência, passamos a ser desligados, passamos a agir como o quê? Como uma pessoa desligada, um inconsciente. E arranjamos sempre o quê? Quando nós estamos inconscientes, irmãos, nós arranjamos desculpa para tudo. Nós erramos e achamos desculpa. Nós erramos, queremos botar a culpa em outras pessoas. Nós agredimos, ofendemos as pessoas, tentamos nos defender, só que não é você. E sim uma reação que ela é padronizada no ser humano, e a sua mente em seu modo habitual de sobrevivência. Quando a nossa mente, irmãos, ela entra nesse ato de autossobrevivência, irmãos, meu filho, se torna inconsciente. Não, mas você bateu no meu carro, o meu carro não pode, é o meu carro, você jogou lixo aqui no meu terreiro, não, é o meu terreiro, você mexeu no meu material, é o meu material. E quando você entra nesse mundo, você está inconsciente e desligado. O que eu aconselho? Saiba desse segredo. Identifique-se com a sua mente, identifique-se o que está pensando. Dê à sua mente mais energia, dê à sua mente mais ar. Porque, irmãos, quando você entra em choque, você está sem oxigênio. Nota que o seu batimento cardíaco começa, e você começa a suspirar, e você começa a ficar, você fica mais forte. Nesse momento em que você entra, saiba desse segredo, identifique o seu pensamento, identifique a sua mente nesse instante, e dê à sua mente mais energia. Como faz? Mais ar. Respira. Inspire pelo nariz e solte pela boca. O que vai acontecer? Enquanto você observa isso, a sua mente vai retirar a energia. E eu digo de novo, identifique-se com a sua mente. Gere mais tempo para ela. O que é isso? Enquanto a observa, ela vai revelar a dimensão do poder existente dentro de você, que é o poder forte de Deus. E eu quero ir ainda mais longe. No momento em que você conseguir sentir o que significa estar presente, irmãos, se todo mundo entendesse estar no presente, não havia discussão, não havia briga, não havia encrenca com as pessoas. Irmãos, por que nós, como os pastores, estamos aonde estamos? Porque nós entendemos estar sempre no presente. Mas por que isso? Se eu entender que o presente é o presente, irmãos, imaginem, se eu saber o que eu estou pensando, se eu entender o que a pessoa lá está querendo comigo, as reações, as circunstâncias, elas nunca vão me pegar. Eu quero ir mais a fundo, olha só. Fica muito mais fácil escolher simplesmente escapar da dimensão do tempo e entrar mais profundamente no agora. Isso não prejudica a sua capacidade de usar o tempo, o passado ou até mesmo o futuro. E quando precisamos nos referir a ele em termos práticos, o tempo não vai te prejudicar, não vai fazer com que sua capacidade atrapalhe o seu pensar. Então, na verdade, estar presente em todo o tempo aumentará a sua capacidade. E quando usar a mente de verdade, ela estará mais alerta, mais focada, mais viva no agora. E eu não quero ir mais longe.
Porque se você conseguir entender o poder do agora, irmãos, se aquele que atirou em alguém soubesse estar no agora, não haveria o crime. Se você entender estar no agora, significa que a sua capacidade de pensar, ela é tão forte, irmãos, que as circunstâncias, elas não conseguem te dobrar. Podem vir 1000 demônios, segundo a Bíblia no Salmo 91 fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e segundo a Bíblia, tu não serás atingido. Mas por que ele fala, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita? Porque ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é estar à sombra do Onipotente? O que é isso, irmão? Significa que você sabe que, aqui eu estou guardado. Significa que você está no presente. Porque quando nós não estamos no presente, irmãos, mesmo estando debaixo das asas, da proteção de Deus, nós nos lembramos de quem? Do passado. Eu quero finalizar aqui, deixando bem claro para vocês nesta noite, muitas pessoas podem se libertar hoje, agora, quando descobrir que o seu presente, o seu agora, está à sua disposição. Olhe quem é você, saiba quem é você. Você é um ser que ninguém é parecido contigo. Você é um ser que ninguém tem as suas características. E quando o Espírito Santo de Deus tocou-me para falar sobre o poder do agora, semana passada falando sobre o poder das suas palavras, o poder do agora me leva a entender que eu vejo muitas pessoas presas. Saia do passado. Se você não sair do passado, você vai viver deprimido. Se você ir para o futuro, você vai viver em ansiedade. E esse é o jogo. Viver deprimido e estar ansioso. Viver oprimido e estar ansioso. E aí a palavra de Deus vem, como Jesus disse, ei, o que queres que eu te faça? E a pergunta que eu, como pastor, vou fazer nessa noite: o que você quer do agora? Talvez você vai dizer assim, não, eu quero ter consciência das coisas que... você quer ter consciência? Então você está entendendo o agora. Quando eu disse sobre aquela árvore, que eu coloquei uma árvore para que vocês pensassem, a sua consciência, irmãos, quando ela entra em ação e você sabe usá-la, irmãos, é maravilhoso quando você trabalha o inconsciente. Quer aprender a trabalhar o inconsciente? Quando deitar, quando for dormir, deita e vai falando palavras maravilhosas para você mesmo. Vai dizer assim, não, terei uma noite maravilhosa, terei sonhos maravilhosos, e automaticamente o teu inconsciente vai ouvir aquilo, e automaticamente quando você acordar de manhã, você vai dizer para quem estava ou junto com você, meu Deus, que noite maravilhosa que tive. Porque você disse, e é assim que nós temos que fazer no agora. Amém? Que essa palavra possa ter colocado vocês no tempo, não viver do tempo. Porque quem vive do tempo, irmãos, são aquelas mulheres lá que ficam falando sobre a temperatura lá, né? Na televisão. As mulheres do tempo. Nós vivemos no tempo. E é isso que o ciclo de Deus foi ensinado para nós. O homem natural, no mundo natural, não se cria nada. Imagina, irmãos, você entender, mostrar para uma pessoa natural, dizendo aqui, olha, eu fiz uma oração aqui agora, e a dor que estava aqui saiu. Para o homem natural, ele vai dizer, eu não acredito. Isso são coisas do acaso. Mas se você encontrar um homem espiritual, ele vai levantar a mão e vai dizer, glória a Deus, esse Deus existe. Você pode ficar de pé para a gente orar? Que nessa noite, meus amados irmãos, você possa entender que qualquer obstáculo que esteja à sua frente agora,
seja qual for uma doença, seja qual for um problema em casa, com a família, ou até mesmo no trabalho, ou até mesmo na comunidade. Esse obstáculo, imagine ele agora indo embora, mas não fique apenas imaginando. Entenda que ele foi embora, porque o nosso Deus, ele nos colocou agora para entendermos que a palavra dele é forte e poderosa. Senhor Deus e Pai, nós queremos orar agora juntos, pedindo que, Senhor, ao entender esta questão do agora, Senhor, me torne consciente, Pai. Senhor, em alguns momentos, Senhor, que muitas vezes a vida nos faz ficar desligados, Pai, nos torna consciente, Senhor, para que possamos, Senhor, agir como o Senhor agia. O Senhor Jesus, diante daquele povo, até mesmo na cruz do Calvário, não levou nenhuma palavra contrária, não levou nenhuma palavra querendo fazer com que as outras pessoas se sentissem más, mas o Senhor Jesus sabia que era o tempo, que era aquele momento, que era a hora dele passar o que ele tinha que passar. Pai, que possamos também ver isso, que o tempo em que estamos, seja o tempo, Senhor, criado por Ti, e que possamos viver o Teu tempo, Senhor. Não, Senhor, o tempo deste mundo, que possamos entender, Senhor, o Teu Kairos. Pai, que o Teu Kairos venha sobre a nossa vida, e que possamos, Senhor, viver o que o Senhor tem para nós. Então agora, Espírito Santo de Deus, liberte essas vidas agora do passado, essas ideias presas no passado, Senhor, presas por causa de uma traição, presa por causa de um crime, presa por causa de uma discussão. Senhor, liberte essas pessoas agora e traga-as para o presente, Senhor. E aqueles que também estão lá no mundo, Senhor, futuro, que estão vivendo em ansiedade, Senhor, traga eles para o presente. Senhor, que esta ideia que foi colocada na mente dele, que ele tem que chegar rápido lá na frente, Senhor, que possamos entender o Teu tempo e que ele possa ouvir a Tua voz. Desde agora, nós agradecemos no nome santo, sagrado de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus. Você pode sentar. Antes de mais nada, antes da minha... Se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.